Bom, meu nome é Jabes Felipe, sou brasileiro daqui de São Paulo, nasci na Pedreira, zona sul de São Paulo, e comecei a ser baterista. Acho que eu decidi ser baterista aos 12 anos, mais ou menos por ali, e tocava na igreja, aprendi tocando na igreja. O foco era para tocar na igreja só mesmo, essa era a minha motivação quando eu comecei a ser músico. Meu pai é músico, ele dava aula de tudo, dava aula em casa, dava aula de violão, teclado, instrumento de sopro, mas ele não tinha relação com bateria. Até que um dia um amigo dele, acho que precisou guardar uma bateria, não tinha espaço mais. Apareceu uma bateria lá em casa, eu montei. Eu lembro que eu fiquei apaixonado, era bem moleque ainda. E aí sempre quis ser baterista, tal. Comecei a estudar aos 12 anos. Quando eu tinha 17 eu entrei na ULM, a antiga ULM, hoje em dia é a EMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo. E ali eu comecei a ter contato com a música brasileira, os ritmos brasileiros. E nessa mesma época também eu já comecei a trabalhar com educação. Entrei num projeto no Jardim Inamar, lá na zona sul de São Paulo. A gente dava aula pro pessoal que morava ali no entorno. E ali eu também já comecei a ter contato com a educação e me apaixonar por educação. Minha atuação como músico e educador sempre foi na mesma época, assim, começou na mesma época. Nunca deixei de ser educador. Sou um entusiasta dos ritmos brasileiros, de conhecer e trazer essas rítmicas, toda essa linguagem para a bateria, né? A bateria não é um instrumento típico brasileiro, né? Ela nasce nos Estados Unidos e como tudo que chega aqui a gente transforma, né? Tudo que chega aqui no Brasil a gente traz para o nosso lado. A bateria brasileira hoje em dia é muito respeitada no mundo todo, mas ainda tem muito para explorar. A gente precisa fazer um trabalho de pesquisa muito grande ainda, tem muito pouco material. Tem materiais bons, mas pouca pesquisa ainda. Na área de música, de percussão, de bateria e também na área de educação musical também tem pouca coisa, assim. Acho que minha vida mudou quando eu virei educador do Projeto Guri e comecei a trabalhar na Fundação Casa. Fiquei 11 anos trabalhando na fundação, dando aula para as meninas e para os meninos que cumpriam medida socioeducativa. Ali tudo mudou. Aí ali eu vi que a gente precisa, eu pelo menos, preciso cumprir uma função social, sendo músico, sendo educador. Ali eu me apaixonei mesmo pela educação e pela função que ela exerce, né? Pelo tipo de mudança que é possível causar através da música. Antes de chegar na luthieria, eu entrei numa banda chamada Cilibrina, que me fez mudar a concepção de som. Como é que a gente apresenta o nosso som para as pessoas, né? Como é que um artista vai levar a própria carreira? Como é que vai ser o timbre da bateria? Eu vou me apegar a um tipo de timbre que é meio voltado para o jazz, ou eu vou começar a pensar qual é o tipo de som que as pessoas estão acostumadas a ouvir e eu trazer elas para aquele som, né? E aí
a partir disso eu mostro algo novo para elas. Acho que isso foi um ponto crucial assim, na minha vida, na minha carreira, mesmo como educador, porque isso é um processo didático, né? Você pensar no discurso, o que você vai falar para as pessoas, você tem que pensar quem vai te ouvir, qual o repertório que a pessoa tem, né? O que ela tem já de conhecimento para você trazer algo novo para elas. Acho que a preocupação com o timbre, com a sonoridade, o tipo de mistura que você vai fazer para ela se sentir confortável e conhecer uma coisa nova também. Essas coisas foram construindo, acho que o que eu sou hoje como artista. Trabalho na Fundação Casa e eu trabalho na Cilibrina. Quase acabando a pandemia, eu me mudei para Lapa, num bairro chamado Vila Anastácio. E aí eu fui morar com um amigo meu chamado Reinaldo Izep, que era o trompetista da Cilibrina na época. E o Reinaldo é luthier há muito tempo, luthier de instrumentos de sopro com pisto, né? Trompete, ele mexe com trombone de vara também, tuba, bombardino. E a minha família, principalmente minha mãe, ela sempre teve um contato com a madeira. Meu avô, o pai dela era marceneiro. Meu avô paterno também, ele trabalhava com madeira, fazia castiçal, na mão, assim, sem torno, fazia uns trabalhos incríveis. Recentemente meu pai, que está mais voltado também para essa coisa do artesanato com madeira, mas era sempre o meu avô paterno e meu avô materno eram marceneiros mesmo. Meu avô materno mais ainda, era profissional da marcenaria. E minha mãe sempre foi marceneira. Eu lembro da minha mãe fazendo a minha muleta quando eu quebrei o pé. Então sempre teve essa coisa de fazer. Minha mãe tinha lá um monte de coisa guardada, sabe? Vai acumulando coisa para um dia se precisar, ela mesma faz. E aí, vendo o Reinaldo trabalhar com a luthieria, eu fiquei pensando, acho que eu consigo fazer isso aí. E aí pegava meus instrumentos para mexer, para reformar. Comecei a reformar caixa, cortar prato de amigo. Comecei a mandar mensagem para uma galera, falei, traz aí os instrumentos, tem uma luthieria aqui em casa, acho que eu vou começar a fazer isso. E aí foi outra coisa que me apaixonei, essa coisa de mexer com o tambor, de saber como que ele é construído, como você vai lidar com a madeira. A madeira ela é instável, né? Trabalhar com ferragem é mais fácil, o reparo de ferragens, trocar peça, é um negócio mais exato, né? E mais fácil também de trabalhar. Com a madeira não, você precisa pesquisar, ainda preciso pesquisar muita coisa, aprender muita coisa, bem recente, né? Mas eu me apaixonei e isso fez eu ter um outro contato com a arte em si, né? No final de contas, tudo é arte. A gente arrumar um tambor que não está funcionando, né? Que não está suando mais, e fazer ele voltar a produzir arte, seja com o músico que for, eu acho isso com muito significado, sabe? Acho que uma coisa muito interessante que eu aprendi com o Reinaldo é que o luthier ele precisa saber tocar o instrumento, senão ele não sabe arrumar, né? Por exemplo, o Reinaldo ele não arruma saxofone, ele precisa saber que o instrumento está pronto para tocar de novo. A mesma coisa é a minha relação com o tambor. Eu sei o que faz o tambor soar, né? Eu sei que a borda precisa ter um determinado ângulo, ela tem que estar bem feita, a borda do tambor, principalmente para o tambor soar, para ele ser uma ferramenta de produção de arte, né? Acho que é isso,
A arte não é só pessoal, ela é coletiva, na verdade. Eu preciso saber onde eu tô, qual que é o meu contexto, qual que é o contexto do cliente, né? Para eu saber que tipo de serviço que eu vou fazer. Às vezes não é trocar tudo, joga fora, às vezes ele não tem condições, eu preciso achar uma solução mais barata, mas que seja eficaz também, do mesmo jeito, da mesma forma, para eu poder atender ele, né? Eu posso escolher entre que caminho que eu vou seguir, né? Tem gente que só vai aceitar trabalhos fáceis porque não vai demandar tanto tempo. Às vezes eu tenho que fazer essa escolha também. Acho que tem todo um contexto para a gente entender o que é arrumar aquele instrumento. Vou pegar uma caixa para arrumar, qual que é a solução que eu vou encontrar para aquela caixa, direcionado para aquele cliente, para aquele artista. Acho que é entender o todo pra gente arrumar. Não é um negócio, e parece meio holístico, né? Mas não é. Na verdade tem que ser bem prático no final das contas, né? Você olhar o problema, pensar numa solução, e pensar numa solução às vezes mais rápida, mas que tem que ter eficácia também, né? Não dá pra... Às vezes a gente tem que escolher uma coisa que não seja tão bonita, mas que vai resolver o problema. Tem gente que vai querer uma solução que vai resolver e que seja bonita também, né? Acho que uma solução que seja só visualmente bonita não dá certo, não pode ser uma opção. Eu penso em me tornar mais conhecido, né? Eu sou pouco conhecido como luthier. Eu preciso movimentar mais e pensando mesmo na realidade em que a gente vive, né? Pensar como é que eu vou colocar a luthieria nas redes sociais, como é que eu vou mostrar isso. O Gabriel, pianista do Cilibrina, um dia, quando eu comecei com a luthieria, ele falou: meu, você tem que fazer uns negócios bonitos, porque tem que ser bonito, né? E ele tá certo nisso, eu concordo com isso. É claro que o instrumento tem que soar, tem que ter um som bonito, você tem que investir em ferramenta, em componentes bons, né? Essa é uma dificuldade que a gente tem atualmente, em ter acessórios e componentes de qualidade que sejam acessíveis no Brasil atualmente, né? Pensando na realidade de músico, eu sou músico, então eu sei a realidade dos bateristas, né? A busca atual é de soluções que resolvam os problemas e que sejam bonitas, que a gente veja o instrumento, porque tem uma relação também. O instrumento, a gente tem que olhar para ele tá bonito, ele tem que funcionar, mas ele tem que ser bonito também. Acho que isso o meu foco de pesquisa é esse. Como é que eu vou encontrar soluções que sejam eficazes, práticas, rápidas até também, tem que ser uma solução rápida, né? Ninguém tem 2 baterias em casa, né? Para deixar uma bateria lá para arrumar, pouca gente tem isso, pouquíssima gente. E baterista é um ser que ele usa o instrumento até acabar, até ele não conseguir apertar um parafuso mais, né? Se arrebenta uma caneca, ele enrola fita até não dá mais, né? Até ele chegar num momento e falar: meu, não consigo mais usar isso aqui. A longo prazo, eu quero fazer projetos que motive a pessoa a tocar realmente. O instrumento, quando ele tem um timbre bom, quando ele soa bem,
ele faz com que o músico toque de forma diferente. Isso é fato. A gente, quando entra em contato... Isso não tem a ver com instrumento caro ou barato, né? Madeira, principalmente madeira, é uma coisa imprevisível. Às vezes a gente entra em contato com os instrumentos que são muito baratos e soam bem, né? Tem uma combinação de música, instrumento ali, mas o instrumento em si ele já soa bem. Eu quero fabricar algumas coisas, quero lançar umas caixas, uma linha de caixa. Eu quero que as soluções que eu encontre aqui sejam conhecidas, né? A gente vive numa realidade de que o baterista precisa se virar de alguma forma, às vezes é com espaço, às vezes ele precisa ter um som bom, enfim, a gente tem que ter o objetivo é fazer uma pesquisa junto com o cliente para realmente atingir o que ele precisa, né? E às vezes o que ele precisa não é o que ele está querendo naquele momento, né? Acho que é basicamente isso. É isso aí, pessoal! A gente se encontra aí nas redes sociais, Jabs Felipe Oficial, Jabs Felipe Luthieria, produtora.camaleão. Segue o pessoal, confiram lá os materiais, a galera tem produzido coisas incríveis. E é isso aí, gente, vamos fazer arte. O objetivo é a gente cada vez mais alcançar as pessoas com o que a gente tem para dizer, com o nosso som, com as nossas madeiras, e bora!